meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar a nossa meditação de hoje, a primeira propriamente depois do mês de julho, final do mês de julho, agora começando o segundo semestre, onde vamos desenvolver o tema do começar e recomeçar. E o título da nossa reflexão será Aprender a Começar e Recomeçar, das mãos de São José Maria. O atual prelado da obra, Dom Fernando Caires, Monsenhor Fernando Caires, escreveu-nos uma carta agora há poucos dias, no dia 20 de julho, e a ideia central que vem na segunda parte dessa carta nos diz: Cristo não chamou os seus discípulos porque eles eram melhores que os outros, mas os convocou conhecendo as suas fraquezas. E, como também faz conosco, o mais profundo dos seus corações e do seu passado. É por isso que ele também podia contar com todas as coisas boas que cada um deles era capaz de fazer. É bonito reparar porque aqui também estamos nós, porque não nos chamou para que nós, por exemplo, recebamos formação pelo Opus Dei, para que a gente queira de fato estar como os discípulos mais próximos de Nosso Senhor, que nos acompanha do Sacrário agora na nossa meditação. Ele, conhecedor das nossas fraquezas, chamou-nos também para fazermos coisas boas, cada um de nós. E aí ele complementa: Jesus sabia que não faltaria a eles a força do Espírito Santo em seu caminho, se estivessem dispostos a recomeçar novamente todos os dias. Para os apóstolos, os discípulos, ajudados pelo Espírito Santo, e nós também. Como o grande São Paulo dizia, uma verdadeira corrida pela santidade, para Deus, para a santidade neste segundo semestre. Olhar para a frente. Vamos invocar São Paulo, que abre o seu coração e mostra o dia a dia da sua luta ascética para que nós o imitemos. Ele diz aos de Filipe, no capítulo 3, a carta aos filipenses: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Muito bonito, porque ele é muito humilde, como nós desejamos também. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Para a frente, para o alvo, para Deus, para esse prêmio da vocação, do chamado celestial de Deus, cada um de nós como cristãos, em Cristo Jesus, para assim o imitá-lo como o grande apóstolo São Paulo imitou. É o modo que tem de encarar a luta pela santidade de cada cristão, pelo recomeço.
sabedor das suas misérias, como aparece aqui nessa carta, das suas fraquezas, para assim, numa estabilidade de ânimo, com cada meta que vamos alcançando, pelo começar e recomeçar, renovamos a nossa luta olhando para frente, por essa corrida que tanto agrada a Deus Nosso Senhor no céu. Assim, estando o grande São Paulo, ele nos diz na segunda epístola aos Coríntios, estando preso e velho, cansado, mostra essa sua atitude. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, renova-se de dia para dia. Essa é a nossa tarefa. São Paulo lembra-nos o que o Senhor nos diz. Cada dia tem o seu afã, o seu trabalho, os seus objetivos. E Santo Agostinho vai mais além, ele concretiza. Quem não anda para, aquele que não avança retrocede. Quem diz basta já morreu. Pode parecer duro, mas é muito real. Portanto, crescer não significa que não podemos parar de lutar, mas que não podemos contentar-nos com repetir um dia o que fizemos no anterior. Quem quisesse manter um equilíbrio instável estaria perdido. Vem-me à memória duas palavras que o segundo sucessor de São José Maria, Monsenhor Javier Echevarria, ele gostava de considerar nesse contexto duas palavras sinônimas: sermos pessoas insatisfeitas, sermos pessoas inconformadas com aquilo que nós alcançamos, porque sempre podemos chegar além, sempre podemos chegar a mais, pelo Espírito Santo, pelas suas graças, como Dom Fernando, o prelado da obra, nos diz na carta do dia 20 de julho, que está no site da obra. Quem pretende só cumprir algumas breves orações, repetindo um dia e depois outro, a gente pode dizer, talvez de uma forma um pouquinho coloquial, acabaria por ficar enferrujado. Quem mantém o seu sacrifício, lembrando-se do crucifixo, preocupado-se pelos demais, desejoso de imitar a Nosso Senhor nos sacrifícios, naquilo que custa, pela preocupação pelos demais, com seus amigos. Vejam que ideias bonitas de Dom Fernando, numa outra carta que também está no site, do dia 1º de novembro do ano passado, de 2019, sobre amizade. Olhar com afeto para as outras pessoas, até que as vejamos com os olhos de Cristo. É muito oportuno, muito próprio de quem quer imitar a Nosso Senhor com os seus olhos. O grande São João Paulo II, ele dizia, quando, na iminência da queda do Muro de Berlim, novembro de 89, momentos difíceis no relacionamento com a Polônia, Jaruzelski, com a Rússia, Gorbachev, Perestroika, Glasnost, ele tinha informações. Esse Papa ajudou muito para a queda do Muro de Berlim e pouco se sabe. Quando um pouco perplexo com a situação, ele se dirigia, como nós fazemos muitas vezes, a Nosso Senhor aqui, numa capela, numa igreja, no sacrário, num oratório, dizia, pedia: Senhor,
faça com que eu veja com os teus olhos. Pedi os olhos emprestados para Deus, para assim ver a realidade que a providência divina apresentava diante dele. Vejamos com os olhos de Cristo aquelas almas que dependem de nós com afeto para as outras pessoas, pois isso é muito cristão, isso é ser verdadeiramente amigo dos nossos amigos. E Dom Fernando nessa carta ainda diz: reconhecê-los e afirmá-los tal como são, com os seus problemas. Eu gosto sempre de introduzir, não como nós gostaríamos que fossem, os que convivem conosco, nossos amigos, numa república, num departamento no trabalho, mais do que no trabalho, agora no home office, se nós, cada um está trabalhando com outros, com as pessoas que convivem conosco, com os nossos parentes, que o meu pai não tivesse, não fosse tão ranzinza, e etc, e etc. Reconhecê-los e afirmá-los como são, com os seus problemas, os seus defeitos. Vejam que bonito, como é real, com a sua história pessoal, o seu ambiente e os seus tempos, para assim aproximá-los de Cristo. A carta do dia 1º de novembro de 2019, no número 8, que é muito bonito. É preciso correr, olhar para frente, tentar conquistá-lo, esse equilíbrio, essa altura, essa estabilidade. Agora um exemplo assim um pouco pueril, é bem bonito, gráfico, como a pipa. É legal pensar na pipa. A gente vê nos parques que agora voltam a estar abertos, a criança que puxa, né, com fio, né, aquela pipa que vai subindo à medida que corre mais. Depois alcança a altura e é mantida por aquele esforço inicial, pois o mesmo corremos para a meta e crescemos e subimos. Se paramos, perdemos sustentação e como a pipa, caímos. Na vida espiritual, tendo a Deus diante de nós, necessitamos de objetivos, propor-nos metas, fazer propósitos. Cada propósito, cada objetivo que nós colocamos é como um degrau, que fazemos, como cada um, gosto das escaladas também, como aqueles grampos que tem, né? Aqueles que são do Paraná, né? No Marumbi, quando a gente vai subindo, a gente vai colocando, né, a mão naqueles grampos, a gente vai subindo e vai alcançando, como a Pedra do Baú também tinha uns grampos, e vamos fixando, subindo, um após o outro. Ou também, hoje eu estou na linha da excursão, né? As escaladas técnicas, gente que sobe um paredão, fica grudado no paredão. E sempre, como nós sabemos, nessas subidas são 3 pontos de apoio necessários. Quando ele tira um dos 3 pontos de apoio, ele busca o próximo, 3 pontos que definem um plano, e depois já busca o próximo, porque se aquele não tem seguro, ele não solta um dos 3 pontos de apoio, senão ele desce, senão ele perde altura, senão ele vai defraudar-se, vai perder altura, vai a derrota. Para dar o próximo passo, aquilo que já foi estabelecido, aquilo que se deseja alcançar, é preciso que nós tenhamos 3 pontos bem seguros. Ao passo de Deus, Deus é quem coloca o objetivo, quem define o ritmo, quem quer que nós cresçamos. Está lá em cima, junto conosco. Tem gente que agora nesse home office gosta de evocar a Deus, de contar com a sua ajuda. Às vezes me diz assim: padre, eu tenho um sócio lá em cima, com S maiúscula, é o meu grande sócio, está sempre dividindo coisas comigo, está sempre me dando uns insights, né? Sócio que dá insights, esses são dos bons, um sócio divino.
Deus é quem coloca o objetivo e o ritmo que nós devemos seguir. Se colocamos outro objetivo ou impomos um outro ritmo, não chegaremos. Não cresceremos nessa corrida para a santidade que foi por onde nós começamos. Qual é o objetivo? São Paulo, mais uma vez, aos Efésios, no capítulo 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Vejam que bonito, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. São José Maria gostava muito dessa expressão, à medida da estatura, ou seja, o porte de Cristo, espiritual, humano. Recordávamos ontem a grande Marta de Betânia, quando estava com esses seus 3 queridos, Marta, Maria e Lázaro. Que porte, que elegância, que carinho, à medida da estatura, da plenitude, sermos plenos, com a sua ajuda, com a graça de Deus, para imitarmos o nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo. Na vida espiritual também existe objetivo, meta, e é nosso Senhor Jesus Cristo. É São Paulo que nos fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e caminhai no amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em odor de suavidade. Aos Efésios, novamente no capítulo 5. Imitarmos a Cristo e seguir quem o representa. A grande Santa Catarina de Sena dizia sobre o Papa: il dolce Cristo in terra, o doce Cristo na terra, quem nos apresenta o querer de Deus, de Cristo. E agora o Papa Francisco acaba de disparar uma campanha, podemos dizer agora de uma forma assim bem significativa, uma campanha simpática, acessível, ao alcance da mão. Tem o seguinte título: cada ancião é o teu amor. Ele começa assim: caros jovens, recentemente na praça de São Pedro, cada ancião é il vostro nonno, o teu avô, com muito carinho, com muito brilho nos olhos, de forma bem oportuna, porque nós sabemos o quanto ainda estão sofrendo, também na pós-pandemia, as pessoas mais velhas, seja pelo modo como sofrem com o contágio do coronavírus, seja também pelos cuidados que deveriam receber, e vamos ser bem claros, e não recebem. Não os deixeis sós, continua o Papa, numa fantasia de amor, uma expressão um pouco italiana, espanhola, ou seja, essa aventura de amor quando a gente esquece de si, se preocupa pelos outros. Uma chamada telefônica, uma videochamada, o envio de uma mensagem simpática para uma pessoa mais velha, para um parente, para um avô, visitar, se é possível, agora na pós-pandemia, um sorriso. E nesse vídeo que lança a campanha é muito simpático, porque aparece uma moça de uns 25, 30 anos, uma italiana, e ela está falando com o avô dela, e ela está numa videochamada. Nono, um sorriso, que agora eu vou tirar uma foto, para depois a gente registrar esse momento. E é muito bonito. Pois é assim, ao alcance da mão, acessível. Todos nós podemos, por um pequeno esforço, darmos esse passo. Assim, entendemos que é uma luta que não acaba nunca, a busca da santidade, que não pode se acomodar, que não pode viver de rendas. Já fiz o suficiente, já deu, já está bom. E esclarece o fundador do Opus Dei qual é a solução para não cansar-se: o amor, caminhar no amor. E o seu primeiro sucessor, o bem-aventurado Álvaro del Portillo, dizia:
Se alguém me ouvisse, uma pessoa afastada de Deus, com pouco sentido sobrenatural, diria: que vida tão molesta, tão desagradável, sempre esforçando-se para amar a Deus, ele coloca como exclamação, enquanto que, pelo contrário, é a vida mais bonita que há, porque Deus é bom pagador, e tudo que nós fazemos por Ele, ainda da nossa parte, seja o cumprimento de um dever, uma pequena coisa, Deus não o recompensa. Que assim ele conclui: nossa vida é o mais maravilhoso que se pode imaginar, sempre nova, sempre recomeçando, sempre agradando a Deus. É um bom preâmbulo para o que eu gostaria de tratar nessa parte final da nossa meditação. Deixar para trás o primeiro semestre, a pandemia, estamos agora na pós-pandemia, esquecendo o que ficou para trás, e agora começar e recomeçar, que significa saber zerar a vida espiritual, dar um reset no que ficou para trás. É isso que São Paulo nos diz com esquecer o que fica para trás. Em primeiríssimo lugar, que não sabemos carregar pesos mortos, lastros, coisas não resolvidas, como a gente costuma dizer, não solucionadas, que nos amarram cada vez mais, que queremos voar, ir alto, como a pipa, como a escalada técnica. Coisas da pandemia, virar a página, são as dúvidas, as questões não resolvidas na nossa cabeça, dito de forma mais clara, no nosso coração, que impedem-nos de sermos dóceis, acolher o que Deus sugere para um amigo, para um sacerdote. O coração que ainda pode estar preso a algum remorso, um ciúme, uma inveja, essas manifestações, vamos dizer bem claro, um pouco baixas da nossa alma, e não deixa colocá-lo, o coração, inteiramente em Deus. Pode ser um apego, pode ser uma preocupação desmedida, pode ser a profissão, pode ser o home office, que eu não estou tendo feedback positivo. O que seria de mim a preocupação com um futuro bastante razoável nessa pós-pandemia? Quantas pessoas estão sem emprego, mas que, para quem está pendente de Deus, pede os olhos emprestados para Deus, não precisa ter essa postura. Portanto, de uma forma muito, talvez, virtual, computacional, é preciso limpar a lixeira que nos torna pesados. E se limpa com a contrição, que é o que nos levará a ser sinceros. Só a sinceridade, que é consequência da contrição, é que pode cortar o que nos escraviza. Assim chegaremos a Deus, para agradá-lo, para atendê-lo, sem lastros que escravizam, para voar, para subir, como a pipa, como na escalada, subindo por esses 3 pontos, que agora nós vamos considerar, 3 pontos que são apoio para qualquer tipo de empreitada. Em primeiríssimo lugar, o primeiro passo para o recomeço de 3, que vamos considerar como são 3 os pontos de apoio numa escalada, saber olhar para frente e não parar, é saber colocar cada dia um novo ponto de partida se nós nos arrependemos. Se fazemos um exame de consciência com arrependimento, Deus esquece e perdoa as nossas faltas, não existem mais para Deus. Eu gosto muito dessa expressão, quando a gente se arrepende, Deus esquece, Ele está sempre online conosco, Ele está sempre ligado, Ele está sempre linkado, Ele vê tudo, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, pela sua bendita e sapientíssima providência divina.
não temos por que carregar uma série de pesos nas costas. O recomeço com Deus é um autêntico, está conosco. Ver a profundidade da expressão do fundador do Opus Dei de que santo não é aquele que não cai, mas aquele que, quando cai, levanta, que não fica deitado. E São José Maria dizia: cada vez que faço um ato de contrição, recomeço. Pois esse é o primeiro passo, o ponto de apoio para a nossa subida. E é mais fácil recomeçar, retificar um pequeno erro, do que deixar que o erro avolume. Até porque quando retificamos um pequeno erro, mantemos a sensibilidade, a flor da pele, né? A nossa, como a epiderme de uma criança, a gente continua com esse feeling, essa sensibilidade. São José Maria também dizia: agora recomeço. E o segundo grande ponto de apoio é a confissão. Oportunidade de ouro que temos quando, por uma boa conversa com o sacerdote, surge a oportunidade para abrirmos a alma e confessarmos uma série de frentes que deixamos na confissão e recebemos a graça de Deus nesse sacramento, agora que vários voltam a confessar-se. E quantas considerações, recordações que eu tenho das frases: nossa, que saudade da confissão, que bem me faz a graça, que saudade de Jesus. Será ocasião de recomeço, se sabemos confessar as pequenas coisas. Um desprezo por uma pessoa, como as pessoas, os jovens dizem, uma zoada, um desprezo por uma pessoa mais velha, o nono, como diz o Papa: quer saber, meu avô só diz as mesmas bobagens, eu não vou lá de jeito nenhum. Uma confissão para que fiquemos com a alma limpa, sem lastros, como a nossa alma voa para Deus, como a pipa, como o alpinista, por esse segundo ponto de apoio. E o terceiro, para que nós avancemos na escalada rumo a Deus, é a esperança, a verdadeira esperança, esse passo em direção a Deus, ritmo que Deus estabelece, impõe e nós seguimos. São José Maria dizia uma frase que é meio difícil, parece um paradoxo, mas é muito boa e muito real: devagar, que eu estou com pressa. Devagar, faça bem as coisas, tenha Deus presente, que eu tenho pressa para crescer e ir rápido em direção a Ele. Com a pressa da santidade, fazer as coisas com a esperança de estarmos agradando a Deus, devagar, sabendo que temos um interlocutor divino, um espectador divino, contente com os nossos recomeços. E queria terminar com esse ponto sobre a esperança, dito por São José Maria, está nesse livro Recordações sobre Monsenhor Escrivá, página 107, dito em 69, otimistas, alegres. E aqui vem uma primeira exclamação: Deus está conosco. Por isso, encho-me diariamente de esperança. Esta virtude faz-nos ver a vida como é, bonita, de Deus, uma segunda exclamação, faz-nos viver sob uma nova perspectiva as diversas circunstâncias pelas quais passamos. É bom recordar, contextualizar. 69, pós-concílio. O concílio acabou em dezembro de 65, o Concílio Vaticano II, muitos sacerdotes deixando seu ministério sacerdotal, muitas religiosas, uma derrocada, o famoso adiornamento, tempos de atualização. Bom, agora aconteceu o concílio, vamos nos adaptar. São José Maria sofria o indizível e, no entanto, tinha uma profunda esperança, como nós. Vamos dirigir-nos agora, nessa parte final, com um ponto do livro Forja, 119. Não te cause vergonha descobrir que tens no coração o fomes peccati, que quer dizer a inclinação para o mal,
que te acompanhará enquanto viveres, porque ninguém está livre dessa carga. Não te envergonhes, porque o Senhor, que é onipotente e misericordioso, estamos falando de várias formas na nossa meditação, que é onipotente e misericordioso, deu-nos todos os meios idôneos para superar essa inclinação: os sacramentos, a vida de piedade, o trabalho santificado. E ele conclui: emprega-os com perseverança, disposto a começar e recomeçar sem desânimo. Nossa Senhora é Mãe da Esperança. Assim aparece, o Papa quis que houvesse essa nova jaculatória no terço. Ela tem reservada as graças de seu Filho Jesus para crescermos bastante nessa pós-pandemia, começando e recomeçando, pelo arrependimento, pela confissão e com a esperança de filhos de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para as pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José,